A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela nossa rede unificada de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui a partir do campo de Sorocaba, estado de São Paulo. Que bom que nós estamos juntos nesta quarta-feira para sermos reedificados pela palavra de Deus. Na semana passada, nós passamos a primeira parte de um estudo bíblico que nos trouxe pastor Elienay Cabral, ele que é pastor, escritor de lições bíblicas da nossa CPAD, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, um pastor conhecido, teólogo, também faz parte da comissão de crivo doutrinário da nossa Assembleia de Deus, da nossa Convenção Geral das Igrejas da Assembleia de Deus em todo o Brasil. Ele esteve aqui em Sorocaba conosco, amigo antigo de muitos anos do nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, de quem também eu transmito o abraço aos irmãos e irmãs, também o abraço da pastora Claudete, a todos que nos acompanham nesta noite. Pastor Elienay Cabral, como eu dizia, veio aqui e nos trouxe um estudo em 2 dias. Na quarta-feira passada nós reprisamos a primeira parte do estudo do pastor Elienay Cabral e hoje vamos passar e vamos transmitir a segunda parte deste estudo bíblico, é estudo de teologia, e ele nos ensinando mais profundamente acerca do Espírito Santo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Trindade, sobre vida cristã, sobre teologia sistemática. E eu tenho certeza que você que acompanhou na semana passada, meu irmão, minha irmã, não vai deixar de acompanhar hoje também, para ser edificado ou reedificado por esta palavra. Nós vamos orar, nosso grupo de louvor estará louvando a Deus com hino. Logo após esta oração e este louvor, você já fica com a segunda parte. Se você não acompanhou, não assistiu a primeira parte, você pode entrar aí no YouTube, que já está aí. Na semana passada, na quinta-feira passada, é isso? Não, quarta-feira passada, está aí a pregação e o estudo da palavra do pastor Elienay. E hoje, a segunda parte desse estudo, você vai acompanhar conosco. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, te agradecemos pela tua soberania na nossa vida, te agradecemos em tudo, Senhor. Nós te damos graça por mais esse dia de vida. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã que nos acompanha nesta noite, Senhor, fazendo aquilo que o homem não pode fazer na vida dele e dela. Tantos irmãos nos mandando pedidos de oração, e o Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um deles, e sabe que eles não estão só pedindo oração, eles estão orando também pelas suas causas e pelas causas dos demais irmãos, familiares e amigos. Olha para este irmão, olha para esta irmã, Senhor. Tu és o Deus que pode fazer aquilo que o remédio não faz, que o médico não faz, que o psiquiatra não faz, que o psicólogo não faz, que o advogado não resolve, que o juiz não decreta, mas o teu decreto está acima de todo decreto humano, Senhor. E se o Senhor quiser agora, o Senhor entra com providência na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Faz, Senhor, para que o teu nome mais uma vez seja glorificado através desta bênção, deste milagre, deste prodígio, desta maravilha na vida dos nossos irmãos. Nos abençoa, Senhor, nossos ouvidos estão abertos para ouvir a tua palavra, nos dá entendimento para ouvir, para entender e para viver a tua palavra. Nós te agradecemos pelos nossos irmãos que cooperam conosco aqui, na comunicação, na recepção, no louvor, os músicos, os irmãos de Libras, que estão sempre aqui voluntariamente, fazendo a tua obra com amor, Senhor. Redunda em bênção na vida de cada um deles também, e das suas famílias, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Louve a Deus conosco, e na sequência, você fica com o pastor Elienay Cabral e a segunda parte do estudo bíblico, do estudo teológico da palavra. Deus abençoe.
não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquista me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história ao encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar e o resumo da minha história ao encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia. Sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre santo, santo, eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Palestra, um estudo. A doutrina do Espírito Santo é uma doutrina muito ampla, e por ser ampla, nós nunca temos de fato tempo suficiente para abranger toda a riqueza desta doutrina. Por isso que eu coloquei a palavra aspecto. São aspectos da doutrina, mas são aspectos fundamentais. Ao invés de entrar em muitos detalhes,
a gente entra em assuntos como aceidade, uma palavra técnica pouco utilizada no dia a dia da igreja, mas uma palavra extremamente importante e que esclarece, a palavra aceidade, aquilo que se refere ao ser da divindade e só pertence a Deus. Não se usa a palavra aceidade em relação ao homem e nem tampouco a um anjo, só se usa em relação a Deus. Isso é que os dicionários nos apresentam. Aceidade, depois deidade, depois personalidade do Espírito Santo. Eu vou só adentrar um pouquinho com os irmãos nesta palavra, e para tanto eu quero começar trazendo uma maior clareza sobre a utilização da palavra Espírito quando nós a encontramos na Bíblia. Porque quando uma pessoa desconhece um pouquinho das regras de interpretação, ele pode confundir os significados que uma mesma palavra tem. Quando ela tem um sentido neutro, a palavra Espírito, quando ela tem um sentido divino, que se refere a Deus, quando ela se refere aos espíritos criados, que são anjos e homens. E se uma pessoa confundir essa palavra, eu já vi muita gente pregar textos usando a palavra Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, quando na verdade a palavra Espírito não está se referindo à pessoa do Espírito Santo, mas está se referindo muitas vezes a uma qualidade do espírito humano, coisa semelhante. Para isso é preciso aclarar e levar em conta aquele cuidado que nós dissemos ontem que é necessário que se tenha. A interpretação. Nunca se interpreta um texto bíblico isoladamente do seu contexto. Nunca. Eu não posso tomar um texto e dizer, eu tive uma revelação aqui porque ele imaginou alguma coisa. É só que essa revelação não é bíblica, não é santa, não tem apoio bíblico nenhum. Às vezes é uma tremenda heresia, mas ele diz que recebeu do Espírito Santo. Que a coisa mais fácil para os hereges, sabe qual é? É atribuir ao Espírito Santo aquilo que o Espírito Santo não lhes deu. E o Espírito Santo não vai aclarar uma verdade bíblica sem que ela tenha o apoio da própria Bíblia. O Espírito não pode ser limitado dentro de um círculo e dizer aqui ele não pode fazer mais nada. Porém, a Bíblia é toda revelação. Se ela é toda revelação, não há outra, qualquer outra ideia. Por isso que algumas chamadas teologias, entre aspas, se tornam teologias falsas, porque querendo estudar sobre Deus e sobre as coisas de Deus, eles acabam trazendo heresias que têm se espalhado no mundo. Isso aconteceu muito na igreja primitiva. Na igreja primitiva do primeiro século, eles enfrentaram um problema seríssimo com a influência de filosofias gregas, principalmente do gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma filosofia que tem no prefixo da palavra gnosis o sentido de conhecimento ou conhecimento superior. Então diziam eles que o gnosticismo tentava separar
materialidade de espiritualidade. Na prática, eles ensinavam o seguinte: carne é matéria, espírito é espírito. Com o espírito eu sirvo a Deus, com a carne eu sirvo a carne. E mais, o pior é de que a ideia nessa dualidade do homem de carne e espírito, eles tentavam dizer que o que eu fizer com a carne, ou sob a égide da carne, não afetará o que eu faço no espírito. Se eu estou na igreja, adoro a Deus, e canto, e ouço a palavra, enfim, demonstra a minha espiritualidade, e diz, mesmo que eu tenha vindo de um cabaré, mesmo que eu tenha vindo de um ato de prostituição, mesmo que eu tenha praticado uma glutonaria, ou coisas da carne, como está lá em Gálatas 5, isso não afetaria o espírito. É claro que nós não aceitamos isso. Então o gnosticismo, ele anda disfarçado em nosso meio, porque já tem gente imaginando assim: não, tem certas coisas, cada coisa no seu devido lugar, que isso aqui, isso é do homem, o homem é fraco mesmo e tal, o que eu fizer. A Bíblia não mostra isso aí. A Bíblia nos mostra que no Novo Testamento o Espírito Santo veio morar no seu corpo, e seu corpo é templo do Espírito Santo, e se ele é templo do Espírito Santo, ele é santificado para a glória de Deus. E tudo que você fizer com seu corpo, permitido por Deus e pela sua palavra, é abençoado pela presença do Espírito Santo, seja na vida conjugal, na vida sexual, no comer, no beber, no vestir, em qualquer tipo de atividade que eu faça fisicamente, materialmente, isso tem afetação sim com a minha espiritualidade. Amém? Por isso a palavra espírito precisa ser entendida no seu verdadeiro sentido. Existem pelo menos duas palavras-chave, uma no hebraico e outra no grego, estudado pelos estudantes nas escolas teológicas, citados às vezes nos ensinos na igreja, nos cultos de doutrina, em relação à palavra espírito. No hebraico nós temos a palavra ruach. E ruach, na verdade, é uma palavra aramaica. E o aramaico é a forma, um tipo quase de um dialeto do hebraico. Por isso que às vezes nós temos textos no Velho Testamento que tem, de vez em quando aparecem palavras, e até vários textos, como no livro de Daniel, vocês vão encontrar textos que Daniel traz a revelação, escritas no aramaico, porque Daniel dominava também o conhecimento linguístico do aramaico e do hebraico. Muito bem, então nós vamos nos deparar. Esta palavra aramaica, chamada ruach, foi adotada no hebraico bíblico. E uma vez adotada no hebraico bíblico, ela aparece, na verdade, como um substantivo feminino que corresponde a vento, hálito, respiração. Por isso esse termo ruach, vocês vão encontrar pelo menos no Velho Testamento, traduzido às vezes como fôlego, como vento ou como espírito. Prestem bem atenção nisso que eu estou lhes dizendo. Uma vez que uma palavra bíblica tem que ser interpretada à luz do seu contexto, então nós vamos aprender que a palavra espírito não quer dizer apenas vento, não quer dizer apenas hálito, não quer dizer apenas respiração. Esse é um dos sentidos da palavra. E nós encontramos no Velho Testamento pelo menos
377 vezes a palavra ruach. Muito bem. A palavra espírito, ela, se for interpretada isoladamente, só a palavra espírito, ela tem um sentido neutro. E esse sentido neutro significa que ela pode, na Bíblia, referir-se tanto a um sentido adjetivo, ou seja, a uma qualidade. Por exemplo, eu já ouvi algumas pessoas, e hoje quase não uso essa linguagem, mas antigamente as pessoas diziam assim: meu Deus, o pastor Elianai é tão parecido com o pai dele, tem o mesmo espírito do pai dele. É claro que meu pai, que já morreu, não está o espírito dele vagando por aí, pegando no meu pé, nem fazendo cobranças de mim. Mas o que se quer dizer com isso? O sentido da palavra espírito, quando a pessoa diz que tem o mesmo espírito do pai dele, está dizendo qualidades, alguma característica qualitativa que refere-se à palavra espírito. Amém, irmãos? Esse é um sentido. E às vezes a palavra espírito também se refere ao homem e se refere aos anjos, que são espíritos. Você não é nada mais, nada menos do que um espírito corporizado. Os anjos são espíritos não corporizados. Não tem materialidade nos anjos, mas tem materialidade em você. Você é um espírito materializado. O seu corpo é nada mais do que uma caixa especial, um invólucro, um envelope para guardar e preservar o espírito que está dentro de você. É por isso que quando o homem morre, quem se lembra da palavra morte? Thanatos. E Thanatos quer dizer o quê? Separação, não simples separação, separação do material e do espiritual. Amém? Quando alguém morre, o que acontece? O corpo desce à tumba, porque matéria se dissolve, se corrompe, se degenera, porque é pó, volta ao pó. Não importa como, se foi sepultado numa linda sepultura, ou se foi jogado no fundo do mar, se foi comido de peixe, não vai fazer diferença. A coisa mais extraordinária de tudo isso é de que a Bíblia nos dá esperança que no dia do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ouvirão a voz de trombeta, e os corpos não serão outros corpos. Nós não somos espíritas. Não serão outros corpos. Os corpos doentes, um cego, outro faltando uma perna, faltando um braço, não importa como morreu, comido de um câncer, levado comida até a medula, não importa como se desfez. Naquele dia o poder da ressurreição do Senhor reunirá todas as partículas soltas e químicas espalhadas que o microscópio não pode ver, reunirá no mesmo corpo diferenciado. Por quê? Não será mais um corpo cego, manco, sem perna, sem braço, mas agora um corpo espiritual, transformado, metamorfoseado, para encontrar-se com o Senhor nos ares. Esta é a esperança da igreja. Amém? Essa é a doutrina da ressurreição dos mortos em Cristo. Muito bem, vamos um pouquinho mais à frente. A ideia do vento invisível tem um sentido metafórico. Quando Jesus fala a Nicodemos, naquele encontro que ele teve com Nicodemos, tarde da noite, para conversar sobre coisas de Deus, Jesus falou sobre o vento que sopra,
que não se sabe para onde vai nem de onde vem, e está dizendo que este vento invisível sente-se a sua presença, mas não podemos tocá-lo nem vê-lo. Isto é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é uma representação de algo real e verdadeiro. O Espírito Santo também não se apresenta aqui numa forma física. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é um vento, mas vento, fogo ou forma material como a pomba é uma maneira dele se tornar compreensível e visível para todos nós. Mas essencialmente o Espírito Santo não é uma pombinha. Nós usamos a pombinha na simbologia pentecostal, porque foi isso que aconteceu quando ele foi batizado nas águas por João Batista. O Espírito Santo veio numa forma, porque um espírito pode tomar a forma que quiser. Amém, irmãos? Mas ele não é exatamente aquilo. Agora, outra coisa muito importante, a palavra espírito em referência, em relação aos anjos, o sentido ruach ou pneuma, tem um sentido especial. Por quê? Porque os anjos foram criados por Deus como espíritos para servirem aos interesses de Deus no universo. Quando a gente estuda angelologia, você estuda categorias distintas, numa certa ordem. Lá em Colossenses 1,16 é riquíssimo esse assunto. Eu escrevi alguns anos passados, na década de 90, não me lembro se 95, 96, escrevi uma revista de escola dominical exatamente sobre anjos, explicando esse tipo de coisa. Então os anjos, eles foram criados por Deus para representarem os interesses de Deus no universo. Muito bem, por isso a palavra espírito em relação aos anjos, porque eles são espíritos criados por Deus, sem a necessidade de corpos materiais, enquanto que os homens são espíritos criados com corpos materiais. Tem coisas que os anjos gostariam de fazer que só nós podemos fazer. Nós temos coisas que os anjos fazem que também gostaríamos de fazer. Mas um dia, diz a Bíblia, nós seremos iguais. Não seremos anjos, nem transformados em anjos, mas um dia seremos iguais aos anjos na presença de Deus, servindo ao Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Muito bem. Isso em referência aos anjos. Em relação aos homens, esse termo ruach, pneuma, refere-se à natureza suprema do homem, que o habilita a ter comunhão pessoal com seu Criador. O homem é constituído de 3 elementos fundamentais: o seu corpo exterior, palpável, visível, tangível, sua alma e seu espírito. Existe uma escola de interpretação que a gente respeita o pensamento, não é heresia nenhuma, que acredita que alma e espírito na Bíblia se confundem às vezes o homem é tratado como espírito, outras vezes ele é tratado como alma, e então eles entendem, eles seguem uma linha de interpretação chamada dicotomista. E a palavra dicotomia significa 2 tomos, 2 partes.
Então a ideia dicotomista é o seguinte: o homem é constituído de corpo, alma ou espírito, na ideia deles. Mas Hebreus 4:12 é suficiente, e 1 Tessalonicenses 5:23 são dois textos chaves para provar que o homem é uma tricotomia, é constituída de três partes. Ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito. O grande problema das pessoas é confundir as duas coisas. E é bom que se diga que a alma tem os seus valores, a sua distinção, e o espírito também tem os seus valores e a sua distinção. Mas os dois, escutem isto, os dois são inseparáveis, são distintos, mas inseparáveis. Essa doutrina que foi ensinada por aí, dizendo que quando um homem morre, o seu corpo vai para a sepultura, para a terra, a alma vai para o Hades Seol e o espírito volta para Deus, é uma forma errada de interpretar o texto de Eclesiastes, quando fala que o espírito volta a Deus que o deu, porque com isto se está criando uma heresia perigosa, em que nós seríamos, no mínimo, semideuses. Se o Espírito de Deus fosse multifacetado, fosse multiplicado em milhões e milhões e milhões de outros pedacinhos do Espírito de Deus. Você não é um pedacinho de Deus, você não é um semideus, você é um espírito criado por Deus. E no ato da fecundação do espermatozoide masculino no óvulo feminino, entra em ação o ato imediato e criativo de Deus, quando essas coisas são criadas por Deus. Amém? Por isso ele, quando tratar com você, vai tratar com você individualmente. Sua individualidade é também manifestada no seu espírito, porque a sua alma é tão somente a dimensão horizontal da sua vida. Sua alma não é, como disse ontem, apenas existência física. A alma do seu cachorrinho é existência física. Morreu mesmo. Morreu, desapareceu, deixou de existir. A sua alma tem um elemento moral. Prestem bem atenção nisso. Tem um elemento moral. Qual é esse elemento moral? Você tem intelecto, você tem vontade própria, livre-arbítrio, você tem sentimentos. Nisso aí, eu e você somos parecidos com Deus. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus não é nada mais, nada menos do que imagem moral e espiritualidade. Deus é espírito, então Ele criou-nos como espíritos. Deus é pessoa, Ele deu a nós personalidade. Somos seres pessoais, somos seres espirituais e somos seres corporais. Amém, irmãos? Por isso, quando a palavra espírito se refere aos homens, é preciso levar em conta isso aí. Não entra, irmão, na ideia e nas heresias adventistas e outros mais que tem aí, que interpretam equivocadamente a tricotomia do homem. Em relação a Deus, a palavra ruach, tanto quanto pneuma, passam a ter um sentido todo especial. Por quê? Porque ele é um ser incriado, ou seja, não foi criado por nada e por ninguém. Outra coisa, a Bíblia não traz argumentos para provar a existência de Deus.
A Bíblia não traz argumentos para falar em metafísica. A Bíblia revela um fato. Você crê ou não crê? É uma questão de fé. Se você tem fé, então você crê que isto que está escrito aqui é a pura verdade. Amém? E o que é que lhe dá condição para ter fé num Deus invisível, que você não pode tocar e não pode ver, que não é tangível? Sabe o que é? É que no seu espírito, escutem isso, no seu espírito, você tem duas qualidades essenciais do espírito humano. Assim como o corpo tem 5 qualidades representadas nos instintos naturais, né? Que é a visão, audição, olfato, paladar e tato. São qualidades do seu corpo, que são acionados pela sua cabeça, pela sua alma moral, certo? Pessoal, o seu cachorrinho lá em casa, seu gatinho, seu papagaio, viu? A tudo que ele faz, o faz obedecendo apenas aos instintos naturais. Tão somente isso, para preservar, para comer, para procriar, e tão somente isso. Amém, irmãos? Tão somente isso aí. Agora você não. Você tem esse elemento moral que é fundamental para a sua vida. Agora Deus é o Criador de todos os espíritos. Ele é o Espírito Criador, e Ele é identificado em Hebreus 9,14. Veja o que está escrito lá em Hebreus 9,14. Abra sua Bíblia. Hebreus 9,14. O texto cita, eu vou só apenas citar isso, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. A palavra Espírito está se referindo à ação do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, ligado, atrelado à obra expiatória de Jesus Cristo no Calvário. Por isso fala do sangue, Espírito eterno. Esta é uma declaração que indica que Ele é eterno. Amém, irmãos? Se Ele é eterno, não tem começo, nem tem fim. Não tem começo, nem tem fim. Ele é de eternidade a eternidade. Por isso, a palavra Espírito não limita Deus a um sentido figurado. Ele não é uma mera representação. Ele é uma realidade. Quantos creem que Deus é uma realidade? Amém? Por isso, quando você se depara com a palavra Espírito na forma minúscula, às vezes, na hora de formatar um texto, fazer o logotipo dessas Bíblias, pode até haver alguma falha de se colocar em letra maiúscula aquilo que deveria estar em letra minúscula. Mas normalmente os revisores têm muito cuidado em manter o sentido original da interpretação bíblica. Quando a palavra Espírito aparece na forma minúscula, nós devemos estudar então o quê? O seu contexto. Por quê? Às vezes ela vem precedida por um pronome pessoal que indica diretamente tratar-se do Espírito Santo. Por exemplo, é atribuído ao Espírito Santo qualidades que são chamadas Espírito de santidade, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito de glória, Espírito de consolo. Você vai encontrar um monte de frases semelhantes a esta, que está se referindo à pessoa do Espírito Santo, mas o sentido é qualitativo, é de qualidade. Amém, irmãos? Amém? Então tá bom. Eu quero ter certeza que vocês estão entendendo. Agora eu quero considerar um pouquinho com os irmãos outra coisa que eu não posso me prender muito mais aqui.
É uma palavra que vocês podem anotar, se quiserem, suas anotações, que eu chamo de aceidade, com 2 S's. Aceidade do Espírito. Aceidade do Espírito. Existe um texto que vai ajudar a compreender esta expressão aceidade. Antes de mais nada, deixa eu dizer isto. Segundo o dicionário Roas, da língua portuguesa, vocês vão encontrar a palavra aceidade dizendo assim: aceidade do campo filosófico é qualidade fundamental de Deus que o distingue de todos os demais seres do universo, pela qual Ele, Deus, possui em si mesmo a causa e o princípio de sua própria existência, sendo, portanto, incriado, além de absolutamente autônomo, livre e incondicionado. É fantástico, né? É fantástico. Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor. O dicionário ilustrado Bloch, da Bloch antigo, diz que a aceidade é um atributo de Deus pelo qual Ele existe por si mesmo ou por necessidade da sua própria natureza. Ele nunca foi criado por ninguém e por nada. Ele é para todo sempre e sempre e sempre e sempre o Deus eterno. Amém? Êxodo capítulo 3 e versículo 14. Temos aqui a experiência de Moisés, 40 anos depois de estar longe do Egito e da sua terra, com calos nas mãos, aquele que foi um príncipe, aquele que teve uma formação em todas as ciências do Egito, sabia de tudo, porque é tão fantástico que Moisés deixou no Pentateuco, né, a Torá dos judeus, é tão fantástico que influencia até aqueles que negam a existência de Deus. Os conceitos e preceitos morais, éticos, filosóficos deixados por Moisés, inspirados pelo Espírito Santo, são até hoje um grande desafio à literatura mundial. Desafia todo mundo. Mas há uma coisa interessante. Aqui Moisés encontra-se com Deus lá no meio da sarça ardente, não vou entrar em detalhes. E Deus diz para ele: olha, eu serei contigo quando entrares no Egito e tirares o povo do Egito, então servireis a Deus até neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ele é, não pretende ser, nunca deixou de ser, não corre o risco de não ser, porque é o único que pode dizer: eu sou o que sou. Aleluia. Aleluia. É interessante que esta palavra eu sou, segundo os estudiosos, essa expressão eu sou, essa identificação de Deus,
está ligado ao nome pessoal de Deus, Yahvé, que no hebraico aparece por 4 letras do hebraico que não tem vogais. E parece que o objetivo da cultura religiosa dos judeus era exatamente não dar ao homem a atitude banal de falar ou de escrever o nome de Deus de qualquer forma. É por isso que quando um judeu copista, um escriba, fazia uma cópia de um texto e que ele se deparava com o nome de Deus, ele lavava o rosto, lavava as mãos, lavava as penas, e com maior temor, ele então molhava a pena em tinta vegetal e nunca escrevia o nome por completo. Por isso que a palavra Deus tem um sentido muito neutro, porque existem outros deuses por aí, ou que se fizeram deuses por aí. Nós utilizamos isto para identificar. Agora Israel, o nome pessoal dele é Yahvé. Yahvé é a forma de pronunciar, e eu sou é um modo de Deus se identificar com seu povo. Eu creio que esse mesmo nome prevalece hoje, representado na pessoa de Jesus Cristo e confirmado pela presença do Espírito Santo na vida da igreja. O eu sou continua atuando na vida do seu povo 3.000 anos depois. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem. Se a palavra aceidade trata diretamente do ser do Espírito Santo, por ser uma palavra técnica, aceidade, estamos dizendo e concordamos com os dicionaristas de que não há nada comparável ao ser de Deus. Quando a palavra ser vem no plural em relação a homens, a anjos e até ao mundo irracional dos animais, não tem nada a ver. Não se pode dizer a aceidade de Elianai é esta, a aceidade do cachorrinho lá em casa tem uma cadelinha chamada Filó. Da Filó é isso, não existe. A aceidade do anjo Gabriel é esta, não tem. São seres de forma pluralizada, mas que não tem nada a ver com isto, porque aqui se refere unicamente a Deus. Vejam só, significa que é uma qualidade fundamental dele, que o distingue de todos os demais seres do universo. Nada se compara, nem mesmo o homem que foi criado à imagem e semelhança, em termos de espiritualidade e de personalidade, também é incomparável. Este ser significa que ele possui em si mesmo a causa e o princípio de sua própria existência. Em outras palavras, ele nunca deixou de existir. Amém? Na década de 70, eu tinha programas de rádio no Rio de Janeiro. Eu me lembro que alguns filósofos chegaram anunciando a morte de Deus. E espalhou-se filosoficamente, por uma forma ateísta, a morte de Deus. Deus é revestido e protegido por sua imortalidade. A imortalidade de Deus é um estado eterno. A imortalidade em mim e em você é adquirido pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando um crente morre aqui, mas morreu salvo, fiel até o fim,
ele está revestido de imortalidade e vai aguardar tão somente a ressurreição do seu corpo para viver eternamente na presença de Deus. Mas Deus não. Deus não envelhece. Deus, ele não perde as características, ele não corre o risco absolutamente. Quando nos referimos ao ser do Espírito como terceira pessoa da Trindade, não estamos dizendo que ele seja uma parte do ser de Deus. O ser de Deus tem a mesma essência, o mesmo poder, a mesma força, e significa que manifesta em três pessoas distintas, ele não deixa de ser Deus. Por isso, nossa doutrina não é triteísta. A doutrina triteísta é aquela que acredita em três deuses. Eu até citei ontem para vocês aqui. Nós cremos num Deus triuno, único Deus, que se manifesta e se apresenta em três pessoas distintas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele existe por si mesmo, por isso é o único que pode dizer: eu sou, ou eu fui criado por isso ou por aquilo. Não, eu sou o que sou. Isto revela que ele existe por si mesmo. Ele tem origem em si mesmo. Amém, irmãos? Você crê nisto? Repitam comigo: ele tem origem em si mesmo. Agora, os anjos e os homens são seres criados, e por isso anjos e homens dependem de relações com Deus e com os demais seres. Deus não depende disto. Jesus falou que o Pai tem vida em si mesmo. Está lá em João 5,26, indicando que o Pai pertence à mesma essência divina do Filho Jesus e do Espírito Santo. É isso que a Bíblia quer dizer. Existem alguns atributos que a gente chama de atributos absolutos, alguns estudiosos chamam de atributos naturais de Deus. O sentido é o mesmo, porque existem os atributos relativos, ou chamados atributos comunicáveis, como por exemplo, santidade é um atributo de Deus, comunicável, relativo. Ele nos torna santos para termos relação com Ele, que é santo. Amém, irmãos? Muito bem. Mas há uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso aqui, para terminar a minha palavra aqui. Existem dois atributos naturais do Espírito Santo, do Trino Deus, que vem reforçar a nossa fé. Porque o objetivo de falar uma verdade dessa, irmão, não é encher a cabeça de vocês de teorias, é fortalecer a sua convicção de que você não serve a um Deus qualquer, você não serve uma coisa qualquer, você não está servindo a um poder, uma força. Não. O mundo ímpio que não tem Deus serve à montanha mais alta, ao trovão, ao relâmpago ou coisa semelhante. Mas você serve ao Deus invisível. Por quê? Porque eu não disse aqui, mas vou repetir, vou falar de novo. Uma das qualidades do espírito humano, sabe qual é? Fé. E vou provar para vocês isso. Não se trata de fé para milagres, não se trata de fé
recebida no banco de escola de teologia, na escola dominical, no culto de doutrina. Não se trata de fé para a salvação. Se trata de fé como uma qualidade que é inata à natureza espiritual do ser humano. Sabe o que quer dizer isso? Inata, faz parte da sua natureza. O homem, ele não pode evitar a sua necessidade de Deus. Ele não pode evitar. Nem mesmo o ateu que renega, que rejeita, quando ele se depara com o amanhã, ele tem problemas. Jean-Paul Sartre, que influenciou, um filósofo francês, que influenciou tremendamente a geração de 60 e de 70, ele se dizia ateu e se dizia humanista, mas ele era uma pessoa frustrada com a vida. Era alguém que não esperava nada para o amanhã. Para ele, a vida terminava aqui. Mas no final da vida dele, ele fez declarações em que ele disse: eu não sei explicar isto que possa acontecer amanhã. Eu só sei explicar o que acontece, pode acontecer comigo até hoje, até eu morrer. Depois disso eu não sei. Eu não acredito que haja outra vida, mas eu não sei. Esse eu não sei indicava que lá dentro ele não podia fugir ao desafio da fé inata, religiosa que ele tinha dentro de si, que tem por trás de todas as coisas um Criador, um Senhor, um comandante, alguém que tem o domínio de todas as coisas. E eu louvo a Deus de que você conseguiu encontrar Jesus, e Jesus mostrou o caminho da fé em Deus, e você serve a Deus com a sua fé, por isso você crê em Deus. Mas uma das qualidades naturais do ser do Espírito Santo chama-se imutabilidade. Imutabilidade. A imutabilidade é própria do Espírito Santo. Significa que ele não muda. Significa que ele está livre de qualquer possibilidade de mudar. Ele é o único que tem poder para dizer: eu, o Senhor, não mudo. Amém? Eu, o Senhor, não mudo. Sabe o que quer dizer isto? Que se ele está livre de qualquer mudança no campo moral, espiritual, imaginem entender isto, de que ele, na verdade, não aumenta, não diminui, não cresce, não é sujeito à decadência, ele não se reproduz, Deus não produz outro Deus, ele é eternamente o mesmo, não pode mudar. Isso é singular. A singularidade de Deus está na sua divindade. Ele é o Deus Todo-Poderoso a quem servimos. Mas quando nós vemos a pluralidade de Deus, nós a vemos expressa nas três pessoas da Trindade. Amém? Então temos três, mas não são três deuses. O mesmo Deus em três pessoas distintas. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos que esse atributo não é exclusivo de uma pessoa da Trindade, mas esse atributo pertence às três pessoas da Trindade por igual. A mesma fonte, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma autoridade. Não há hierarquia na Trindade. Não há presidente, vice-presidente e primeiro secretário. Não.
essa hierarquia não existe. As três pessoas da Trindade se manifestam assim para nossa compreensão. O que é que nós sabemos? Que o Pai enviou o seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, e o Espírito Santo agora confirma a obra expiatória de Jesus Cristo, porque os três trabalham em comum harmonia e perfeita harmonia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo quanto diz respeito a Deus, como Deus Espírito, é perfeito e é imutável. Aqui vem uma notinha para chamar a atenção de vocês. Surgiu no Brasil nos últimos anos, no meio evangélico, uma teoria falsa, perigosa, uma heresia tremendamente perigosa, a teologia sistemática, chamada teísmo aberto. E a ideia do teísmo aberto é a ideia da seguinte maneira: eu acabei de dizer para vocês de que o poder, a imutabilidade é pertinente às três pessoas da Trindade. Não há maioridade nem minoridade, não diminui, não cresce, não aumenta, não decai, nada disso. Mas essa teoria do teísmo aberto lançou uma ideia, começou a questionar sobre uma das qualidades absolutas de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Se é absoluta, só Ele tem. Nem homens, nem anjos possuem, nem qualquer outra criatura, só Ele tem. Por exemplo, onipotência, de omni, no latim, tudo, todo poder. E onisciência, onipresença. E essa teoria lançou o seguinte: que Deus, o que importa em Deus é o amor de Deus. Deus ama todos os homens. Deus não discrimina ninguém. Deus recebe a todos do mesmo jeito, mas Ele tem poder, mas não tem todo o poder. Porque se Ele tivesse todo o poder, no mínimo Ele haveria de interferir nas tragédias, nos tsunamis que acontecem. E então ele lançaram a ideia, esses teólogos do inferno, porque de Deus não pode ser, lançaram a ideia seguinte, de que a onipotência não é um atributo de Deus. Ele tem poder, mas não tem todo o poder. Ele sabe todas as coisas, mas não, ele sabe de tudo, todas as coisas até agora. Até esse momento que eu estou falando, Ele sabe tudo a meu respeito, mas não sabe nada a meu respeito no dia de amanhã. Vocês aceitam isso? Não podemos aceitar. Passado, presente e futuro estão nas mãos dEle, porque só Ele tem o poder de dizer: eu sou o que sou, no passado, no presente e no futuro. Então Ele sabe de todas as coisas. Há 25 anos eu contei para o pastor Cordeiro ali, há 25 anos atrás Deus falou comigo alguma coisa, e eu fui empurrando com a barriga um bocado para entender o plano de Deus na minha vida, e ela só veio acontecer agora. 25 anos passaram. A gente envelhece, né? Eu tinha mais cabelo há 25 anos atrás, era mais magrinho, a roupa não tinha o mesmo número que eu tenho hoje. Hoje, enquanto eu não olho para o espelho, eu me acho forte, bonito. Mas quando eu vou para o espelho, irmão, que decepção. Porque eu descubro que eu estou ficando velho. Eu envelheço. Mas Deus não envelhece.
para sempre. Passam-se todas as gerações, Ele permanece sendo Deus de todas as gerações. E a nossa esperança é que os nossos queridos que se foram não andam perambulando no espaço à procura de corpos. Não, eles estão no Hades Seol, lá no paraíso, aguardando a bem-aventurada esperança da glória, para estão na presença de Deus. Deus abençoe a todos. A riqueza da matéria é muito grande, mas não dá para dizer tudo. Eu disse o que tinha de dizer nesta noite, mas eu gostaria de orar. Pediria a vocês que ficassem em pé. Quantos podem dar glórias a Deus pela revelação do Senhor na sua palavra? Isso é que é importante, é a sua fé aumentada. Eu não vim para contender, nem para criar dúvida na sua mente. Eu estou aqui pela vontade de Deus, nesta noite, para dizer estas verdades, sem ter a presunção de me achar dono da verdade, mas de dizer aquilo em nome do Senhor, para abrir a sua mente um pouquinho mais. E eu tenho certeza de que o Senhor nesta noite falou aos corações. Esse Espírito que nos auxilia, que nos ajuda. Eu não pude falar da personalidade do Espírito Santo, que diz respeito à sua identificação pessoal conosco, nos ajudando, nos guiando, nos orientando, conversando conosco, se identificando conosco. Isso é uma coisa maravilhosa. Amém? Então vamos orar a Deus e dizer: Senhor, cremos na Tua palavra, cremos na doutrina do Espírito Santo, cremos que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Sua oração tem que ser objetiva. Não peça nada agora para você. Não peça nada, não peça para resolver problema seu. Peça agora a Deus a bênção de Deus para aclarar ainda mais a sua mente com tudo que Deus está reservando nessa semana e ainda nos estudos que virão à frente, em nome do Senhor Jesus. Deus bendito, nós falamos a Tua palavra e as nossas palavras são fracas. Nós não conseguimos dizer tudo o que gostaríamos de dizer, porque não temos condição para isso. Somos limitados, mas o Teu Espírito é aquele que aclara, que ilumina, que revela, que fortalece as nossas convicções para entendermos a riqueza dessa doutrina para a vida da igreja. Continuamos a crer na atuação do Espírito Santo, com as línguas, com os dons espirituais, com a manifestação da alegria e do gozo da sua presença no meio de nós. Por isso abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos somos mais fortes.